No Papo de Arquiteto de hoje, uma iniciativa Enermate em parceria com a agência Criarte, nós vamos conhecer um pouquinho da história, da trajetória e da inspiração de uma arquiteta aqui de Sinop, chamada Dária Lourenço. Seja bem-vinda! Obrigada, Renata. Opa. Primeiramente, quero te agradecer por estar aqui com a gente. Renata, eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigada. Toda a equipe Enermate, Rodolfo, Camila, obrigada. E para a gente começar, o que vai ser preparado aqui? Renata, hoje eu vou preparar um conchiglione recheado com queijo parmesão, bacon e ricota. Essa receita eu aprendi com uma amiga, eu brinco que eu aprimorei a receita dela e roubei a receita dela para mim. Que é uma receita que eu sempre faço em casa, para a família, no domingo. Eu acho super prático, fácil e bem gostoso. Ou seja, é uma receita que já tem sucesso. Sim, já tem sucesso, garantido. E falando em sucesso, vamos conhecer um pouquinho então da sua trajetória. Como que você começou na arquitetura, Dária? Renata, então, eu fiz, quando eu saí, né, eu falo do ensino médio, eu fiz 1 ano de psicologia. Só que eu não me adaptei ao curso, não me identifiquei. Depois de 2 semestres, eu vi que realmente não era aquela profissão que eu me via, enfim, no futuro, a longo prazo. Aí foi quando eu comecei a olhar para dentro, eu falo de mim, dos meus gostos, habilidades, uma profissão na qual eu me identificava e me sentiria útil. Foi quando eu encontrei a arquitetura. Você falou que você olhava, né, a sua essência, talvez, Sim. né? Como era essa Dária, criança, adolescência, que tem uma conexão com a arquitetura hoje? Renata, eu sempre gostei muito de tudo aquilo que era manual, artesanal, aquilo que requer cuidado, detalhe, que é minucioso. E isso é algo que me acompanha desde a minha infância. Eu sempre, realmente, é algo que sempre me dava muito prazer. Eu falo fazer esses tipos de atividade. E eu sempre tinha uma alegria, eu gostava de deixar as coisas mais bonitas. Certo. Então, assim, o belo te atraía, sim, então. E isso me dava muita felicidade, Desde o momento em que eu pintava algo e aquilo ficava mais bonito, num trabalho, enfim, da escola, que eu sempre gostei muito realmente de caprichar nos detalhes, de ser muito detalhista. E era algo que eu já era reconhecida pelas minhas professoras. A Dária é muito detalhista. Certo. A Dária, ela olha muitos detalhes. É algo que vem realmente da minha essência mesmo. E quando eu cheguei no momento, né, de escolher uma profissão, que eu acredito que é uma escolha extremamente importante. Eu falo que na vida de qualquer pessoa, né, escolher a sua profissão. E foi quando eu olhei para dentro de mim, olhando as minhas habilidades, o que me deixava feliz, o que me fazia feliz, o que eu poderia ser útil, uma profissão na qual eu poderia fazer a diferença na vida do próximo, na minha vida, e foi quando eu encontrei a arquitetura. Ou seja, a escolha da arquitetura tem tudo a ver com a essência da Dária. Sim. São 7 anos de escritório hoje. Sim. Você vê diferença daquele comecinho seu para agora? Que experiências que você passou que hoje você falaria, eu me orgulho de mim como profissional? Renata, eu acredito que, eu falo que todo começo, eu acredito que quando nós começamos, nós somos como um diamante bruto, né? A gente, com o tempo, ele vai nos lapidando, cada cliente que passa no escritório, ele vai nos lapidando, a sua história, as conexões que nós fazemos. Então, eu vejo realmente que houve um amadurecimento, tanto da Dária como pessoa, como profissional, mas também do meu trabalho, né, com a arquitetura, né? Eu falo identificar um estilo arquitetônico, identificar a essência, eu falo do que realmente o que eu consigo, o que eu entrego, o que eu faço. Dária, claro que todo começo tem desafios, né? Sim. Quais foram os seus? Renata, eu acredito que o primeiro desafio, né, quando nós começamos, é tudo muito novo, né, tudo
é tudo muito inédito. Então, acredito que o amadurecimento do estilo arquitetônico, da essência do seu trabalho, do seu traço, de criar uma identidade para o teu traço arquitetônico, acredito que foi um dos primeiros desafios que eu tive, né? Então, quando eu olhei para a arquitetura e vi várias vertentes que ela tem, de estilo, de traço, de detalhes, daquilo que realmente o meu trabalho seria reconhecido, e realmente escolher aquilo que eu acredito, né? Que eu acredito que faz parte de mim, da minha essência, e que é o que eu queria realmente levar para o meu cliente, né? O que eu queria que ele realmente pudesse viver. Eu falo que é a verdade que eu acredito. Eu acredito também que um outro desafio foi formar, né, uma boa cartela de parceiros, de bons fornecedores para poder caminhar comigo junto nas obras. Porque eu falo, quando o cliente ele chega no escritório, ele também espera isso, ele espera uma boa indicação, ele espera o escritório profissional, ele dar um norte, né, tanto do produto que vai ser usado, do fornecedor. Então, criar essa boa cartela de fornecedores, que ter esse vínculo de confiança e caminhar junto com essas pessoas um tempo para poder ter essa confiança, ter a experiência, saber como é que foi. E acredito que também, acredito que o mais desafiador de tudo é formar uma boa equipe. Acho que realmente foi o maior desafio, que hoje eu me orgulho de dizer que eu tenho uma excelente equipe. Eu tenho uma excelente equipe que... Aliás, estão todas aqui. Todas, né? Aqui, todas. Depois vocês vão conhecer cada um. Mas é formar uma boa equipe. Pessoas que caminham com você, com o mesmo propósito, com a mesma missão, com a mesma visão. E é algo que eu acredito que é essencial para o sucesso de qualquer negócio, principalmente no segmento da arquitetura. Porque além de ter essa compatibilidade de propósito, tem também a questão do feeling criativo, do traço, da identidade do traço. Então hoje as meninas, né, eu falo, hoje nós todas acreditamos no estilo arquitetônico que nós entregamos para o nosso cliente, para os nossos clientes. Então é algo que faz muita diferença. Antes de falarmos de parceria, vou colocar no macarrão. E também da sua equipe, qual a identidade da Daria? Renata, eu falo assim, que hoje eu falo que o cliente é a prioridade, o gosto dele, os sonhos, as referências, as inspirações que ele traz para nós é a prioridade. Mas com o tempo a gente conseguiu construir uma identidade de projeto que quando o cliente nos procura, a maioria nos procura querendo aquilo ali, né? Que é que é a arquitetura clássica, né? Que é casa com cara de casa, tanto nos projetos arquitetônicos quanto também nos projetos de interiores. E como surgiu esse desejo de se aperfeiçoar nessa identidade, nesse traço? Renata, como eu falei assim no início, eu acho que lá no começo, quando eu olhei para mim, né, para dentro de mim, para minha essência, e eu vi que a arquitetura ela tem várias vertentes, ela tem várias ramificações, então, e eu falar assim, bom, o que eu vou escolher, né? Então eu preciso escolher algo que faz parte de mim, que faz parte da minha essência, porque eu vou conseguir fazer bem feito, vou conseguir fazer algo bom e algo que eu acredito, né, que vai fazer diferença na vida do próximo, na vida do meu cliente. Foi quando eu encontrei a arquitetura clássica, a arquitetura que hoje ela usa um termo, né, casas com cara de casa. Então é algo que eu queria para mim. Então eu acho que quando nós entregamos pro outro, né, pro nosso cliente, um trabalho que nós desejamos para nós, é algo que realmente comunica muito da nossa essência, do nosso traço. Então foi algo que nós fomos lapidando com o tempo, né? E hoje chegar e ter essa identidade é algo que me deixa muito feliz. Daria, qual é a sua relação com os clientes? Renata, quando o cliente ele chega no escritório, né, uma família chega no escritório
para fazer conosco o projeto da sua casa, tanto a parte de arquitetura quanto a parte, né, arquitetura e interiores, eles vão ficar conosco mais ou menos ali 1 ano e meio, 2 anos. Então, é algo que é inevitável criar realmente vínculo de amizade, de afinidade, de respeito, né, e de confiança. Hoje eu acho que uma das coisas que mais me deixam realmente feliz e realizada, tanto profissionalmente como pessoalmente, é que a maioria hoje da nossa cartela de clientes são clientes que já estão conosco no 2º, 3º projeto, 4º projeto. Então isso é algo que me deixa muito feliz. Então assim, tem famílias que nós atendemos há muito tempo, né? Desde lá do meu começo. E isso eu acredito que é um reflexo realmente do atendimento, não só do projeto técnico, não somente de um bom detalhamento ou de uma boa especificação, mas de todo o contexto mesmo. O que não pode faltar num projeto? Eu acredito que é realmente colocar no papel e deixar realmente viável, funcional, o desejo do cliente. O projeto ele não é meu, o projeto ele não é da Dária, não é a casa da Dária, não é um projeto que serve só para ser fotografado ou postado na rede social. Ele é um projeto que vai fazer parte de uma família, de uma história, né? Então, essa casa, ela tem que comunicar, ela tem que transmitir a essência e os sonhos, os desejos dessa família. Então, isso para mim hoje é o mais importante. É o cliente, ele vê o projeto e fala, era isso que eu queria. Era assim que eu sonhei, era assim que eu imaginei. Nossa, tem tudo a ver comigo. Ai, eu tô tão feliz. Quando manda essas mensagens, quando a gente tem esse feedback. Hoje eu sou muito feliz trabalhando com arquitetura, porque eu não, como eu falei, assim, eu não vejo, claro, é um trabalho que requer muita responsabilidade, requer muito desempenho técnico também, mas eu falo que a arquitetura ela tem também um lado muito romântico, né? Ela tem essa questão de você se realizar também no próximo, se realizar na vida, né, vendo sonhos do seu cliente tomando forma. O que te desaponta como profissional hoje? Renata, acho que quando nós encontramos, quando a gente vê um projeto que foi feito muito no automático, né? Eu acredito que a arquitetura ela é um trabalho muito artesanal. Por mais que hoje em dia a gente conta com softwares muito modernos, eu falo que facilita muito o nosso trabalho, muita tecnologia, mas eu vejo a arquitetura como algo muito artesanal. Então é algo muito... Realmente hoje o mercado ele oferece infinitas possibilidades em todos os segmentos. E quando eu vejo um projeto muito no automático, muito do mesmo, aquele mais do mesmo, assim, é algo que realmente é algo que entristece, né? Porque você sabe que a arquitetura ela tem o poder realmente de ir além. Bom, e qual o conselho que você daria para aqueles que estão começando na profissão da área? Renata, eu acredito que hoje, né, eu acredito que seria o ideal, né, o mundo ideal, seria realmente o estudante, né, a pessoa que estiver se formando na faculdade, ele procurar um profissional, um escritório que ele admira, que ele se identifica com o projeto, com a trajetória ali do profissional que está à frente e pegando realmente bagagem e procurando, eu falo, olhar para dentro de si, o que ele acredita que realmente vai fazer diferença na vida do seu futuro cliente, que tipo de casa que ele quer projetar, que tipo de projeto comercial ele quer fazer, qual é a sensação que ele quer que as pessoas tenham dentro dos seus projetos. Então realmente ir mais além, né? Realmente buscar entender, criar um bom propósito e ter experiência. Dária, você falou que você tem um escritório e tem parceiras, né, no seu escritório que estão sempre alinhadas, conectadas com a essência do seu trabalho, do trabalho de vocês. Qual o diferencial de trabalhar com uma equipe alinhada como a sua? Nata, eu acredito assim, que eu falo que na receita do bolo ideal, não é fácil, a gente vai errando até chegar, eu falo em colocar os ingredientes certos, né? Certo. Na hora certa, enfim. E eu acredito que ano passado, na verdade desde 2023,
eu já vinha com essa necessidade de reformular os nossos processos internos para que viabilizasse ter a equipe que nós temos hoje, porque eu creio que tendo uma boa equipe, nós entregamos bons projetos, tendo bons projetos, conseguimos bons clientes, temos bons clientes. E hoje nós temos uma gestora, né, que é a Néia, ela cuida de toda a parte, ela é arquiteta e ela cuida de toda a parte assim, de relacionamento com o cliente, ela cuida de todo o pós-venda das empresas, os fornecedores que o cliente acaba fechando os produtos, ela cuida desse pós-venda, dessas correções de orçamento junto com os consultores. A Néia, né? Tá aí? Tá aqui. Pode vir, né? Então esse é o trabalho da Néia lá. Isso. Hoje a Néia, ela caminha junto comigo. Então assim, ela é arquiteta, ela cuida, mas ela cuida de toda a parte burocrática, a parte de prefeitura, a parte de liberações, alvarás. E cuida realmente diretamente comigo da parte do relacionamento com o cliente. Certo. Né? E também está totalmente, cuida também do relacionamento do escritório com o fornecedor. Para que tanto a experiência do cliente com aquele fornecedor seja algo assim realmente de excelência. Certo. Sabe? Do começo até o final. E as outras meninas? Podem vir, meninas, também? Apresenta pra gente o seu escritório, conhecer um pouquinho do trabalho de cada uma. Uhum. Essa é a Pamela. Nós temos as nossas arquitetas do criativo. As arquitetas do criativo é a Pamela e a Hilary. Elas estão junto comigo na parte criativa dos projetos. Então, quando entra uma família, quando entra um cliente no escritório, a Néia já começa o atendimento junto comigo. Desde a parte de formalizar contrato, de fazer o briefing, né, de toda essa captação de informações daquela família, dos desejos, do que eles querem para casa, para o projeto. Então, quando nós temos realmente tudo isso montado, o projeto ele é direcionado para uma das meninas, né, do criativo, as arquitetas, trabalhar junto comigo. Então, nós temos a Pamela e temos a Hilary. Certo. Talentosíssimas, as meninas caminham ali junto comigo, né, nessa parte criativa. E temos a Sabrina, que cuida da parte de detalhamentos e também acompanhamento de obra. Ou seja, uma equipe alinhada é fundamental. Fundamental. Eu falo que realmente é uma engrenagem, né? Hoje todas, eu falo cada uma tem, o escritório hoje ele é setorizado, né? Nós temos os setores e é uma engrenagem. Eu falo cada uma, o trabalho de cada uma agrega no trabalho da outra e realmente com o único objetivo, né? Entregar para o cliente uma experiência muito boa do começo até o final. Realmente a equipe está muito alinhada e está preparada para isso. Dária, alinhamento dentro do escritório e também fora, né, meninas? Sim. Eu convido vocês a também ajudarem a gente a preparar essa receita que ela está fazendo, né? Isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Bom, agora vamos para o processo de montagem desse prato, né? Isso, Renata. Então aqui eu coloquei em 2 refratárias um molho vermelho. Coloquei só para fazer o fundo mesmo, certo. Tá? Aí aqui nós temos o creme de ricota. Aí eu vou colocar aqui o queijo parmesão que já está ralado. Depois do queijo, a gente pode colocar um pouquinho, né, de ervas finas. Aí depois de todo esse procedimento, esse passo a passo... Coloca o bacon, aí coloca um bacon, daí vai ficar um creme, que daí nós vamos usar para rechear os conchilhones. Nós vamos aí organizar, né, colocar os conchilhones recheadinhos assim, em fileiras, e vamos finalizar com o parmesão por cima. Aí depois de recheado, leva ao forno. Ao forno. Quanto tempo? Até ele criar aquela camadinha dourada por cima, tipo até o bacon dourar. Agora você vai começar a rechear. Isso, aí aqui nós vamos pegar o conchilhone. Vamos pegar aqui o recheio. Não precisa ser muito, então. Não, né? Pouco. Nós vamos organizar vai ele aqui. enfileirando. Isso. Pega a massa.
coloca uma colherzinha de recheio. Certo. Eu gosto dele com a massa mais crocante, assim, não tão recheado. Mas esse bacon você deixou primeiro no micro-ondas, né? Você Sim, deixou... eu gosto de colocar ele no micro-ondas porque ele tira toda a gordura. Então eu pico ele bem picadinho, passo uma camada com papel toalha, coloco o bacon e coloco outra camada de papel toalha por cima. Certo. Aí coloco no micro-ondas, aí ele fica bem crocante, bem fritinho e tira toda a gordura, fica bem prático. Bom, agora a gente finaliza com o queijo. Isso, com o queijo parmesão. Nós terminamos de rechear, né? Colocamos um do ladinho aqui do outro. Aí agora nós vamos ir com o queijo por cima para poder finalizar. Certo. E a gente continua com o nosso bate-papo falando agora de parcerias, fundamental na profissão, né? Sim. Eu falo, Renata, quando o cliente ele chega no escritório, ele tem muita dessa expectativa de ter uma boa orientação dos parceiros, das empresas, dos fornecedores e até mesmo do produto que vai ser usado no projeto. E eu falo que a parceria, né, com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, ela vai muito além, eu falo, da venda em si, né, do produto. O fornecedor, ele traz para nós todas as novidades, os lançamentos, ele viabiliza, eu falo, realmente o projeto acontecer. E a iluminação, eu falo que é a cereja do bolo, é o brilho do projeto. Ela realmente é muito importante. E a Enermate entra nessa. Com certeza. Nessa parceria. Vem aqui, Rodolfo, vem aqui. O Rodolfo tem história aqui também, né? Aqui tem história, não tem? Tem. Qual é a história? Conta pra gente essa experiência dessa parceria. Com a Dária, assim, é legal, porque nós fizemos, acho que há 10 anos atrás, né, Dária? Sim, 10 anos. É a casa dos pais da Dária. Então, eu conheci o pai da Dária, conheci a mãe da Dária. Sim. E eles participaram aqui desse processo da escolha das luminárias. Sim. E foi super legal, sabe? Eles eram bem ativos, estavam muito felizes com a realização daquele momento. Sim. E eles vieram, assim, participar diretamente das escolhas e tal. Então, foi um momento muito legal. Então, assim, eu conheço a Enermate faz parte, assim, da minha história. Antes da Dária Arquiteta, né? Então, a Dária conheceu a Enermate, teve a experiência como cliente, né? Então foi um momento muito especial, né? Todo o carinho que a gente recebeu da Enermate em todo o processo da obra, no final, no pós-venda, depois da casa pronta. Então foi algo que depois que eu me formei, que eu me tornei arquiteta, realmente a Enermate se tornou para mim referência na questão do nosso fornecedor de iluminação, pela experiência que eu tive, né? Então é isso que nós queremos passar para o nosso cliente, né? Ter uma boa experiência, não somente no começo, mas principalmente no final. Quando a casa realmente está no processo de instalações, quando o produto chega, esse suporte, essa assessoria, esse cuidado. E falando em iluminação, tem alguma marca que você se identifica, é visível no seu projeto? Tem, a Foco Metalo. Por quê? A Foco Metalo, eu conheci ela aqui na Enermate, foi a Enermate que me apresentou essa marca. Eu falo que é uma marca que, eu falo, é queridinha, né, do nosso escritório, porque ela comunica muito o que nós acreditamos, a linha de desenho, né, a Foco Metalo é uma marca de iluminação decorativa. E ela tem esse desenho desse clássico mais limpo, um clássico mais sofisticado. E é uma marca que sempre está trazendo muitos lançamentos. Eu falo, a cada 6 meses, todo ano tem novo catálogo, tem lançamento de modelos novos, de cores. Aqui, por exemplo, quando chega na hora da gente, né, fazer as escolhas da iluminação decorativa, nós usamos muito o catálogo físico, porque nós temos também toda a paleta de cores, né, de acabamento. Então, nós conseguimos colocar ao lado das cores de puxador, dos detalhes que vão ter no projeto, para ver o que vai combinar. Então a gente usa muito o catálogo físico também, o site. Eu escolhi, por exemplo, esse lustre aqui, que é o lustre Vicenza, é o que eu escolhi para o quarto de José Pedro, né, do meu primeiro filho. Escolhi também a arandela desse lustre, a arandela de quadro, que eu acho que é um charme. Quando tem a arandela iluminando um quadro, iluminando uma fotografia, eu acho que realmente dá um charme muito especial. E a Foco Metalo, ela faz parte hoje da nossa cartela realmente de marcas que nós especificamos. Ela está presente 100% praticamente do nosso projeto.
E é uma marca que eu acredito, me identifico. E eu conheci através da Enermat. E eu acho que vai fazer toda a diferença no seu projeto do... Vai. Com certeza, porque quando você gosta daquele produto e se identifica com ele, aquilo faz a diferença no teu projeto final, né? Sim. Com certeza. Bom, prato finalizado e, claro, para finalizar assim, teve um processo, assim como na arquitetura, né, Dária? Sim. O que a arquitetura te ensinou durante esses anos? Renata, eu vejo assim que tudo que é bom leva tempo e dedicação. Eu falo que eu vejo a arquitetura como algo muito artesanal. A minha arquitetura, pelo menos, é algo realmente artesanal. Vejo que quando nós escolhemos uma arandela, né, para o ambiente, não é simplesmente ir lá e falar assim, colocar uma arandela, né, escolher o bloco, enfim, e colocar aquilo lá. Não, a gente vem, olha todo o catálogo, vê se aquele desenho daquela arandela conversa com a proposta daquele ambiente, escolhe a cor do acabamento, o tecido da cúpula, a cor da lâmpada, a intensidade. Então, eu vejo assim que a arquitetura me ensinou isso, que tudo que é bom, para termos bons resultados, leva-se tempo e dedicação. É isso. Ok. Valeu!